Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 25, o cântico de Simeão. Lucas 2, a partir do verso de número 25, que tem como título na sua Bíblia, o cântico de Simeão. Quem achou, diga amém. Lucas 2, verso 25, eu vou ler. A partir deste verso, irmãos, acompanhem, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Falemos com Deus. Conversemos com Deus, fala com Deus, faça sua oração ao Senhor. Peça a Ele: Deus, ministra a minha vida, Deus, toca no meu coração. Diga a Ele que você quer ouvir a voz de Deus falando contigo nesta noite, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, porque podemos adorá-lo e cantar louvores ao Senhor. Obrigado a Deus pela liberdade que temos de expressão, de adoração, de rendição ao Senhor. E a certeza, ó Pai, é que o Senhor tem algo para ministrar às nossas vidas nesta noite de um modo muito especial. Pai, queremos ser tocados, queremos ser impactados, queremos ser fortalecidos. Precisamos do toque maravilhoso do Espírito Santo, precisamos da ministração que vem do alto, da palavra que vem dos lábios do Senhor para os nossos e assim para o teu povo, em nome do Senhor. Somos carentes, dependentes de Ti. Se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, se o Senhor não ministrar, nada vai acontecer, mas no agir do Senhor, muita coisa há de acontecer nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós Te bendizemos e nos entregamos a Ti, como igreja, como povo do Senhor, lembrando as demais igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, em tantos lugares, ó Pai, onde a Tua palavra está sendo proclamada, anunciada agora, Pai, que haja a ministração que vem do alto, Senhor, do trono da graça para os corações, e que as pessoas que adentrarem aos templos, às reuniões, lugares de culto, ó Pai, pelo Brasil e pelo mundo afora, possam sair diferente como entraram, Senhor, tocadas, impactadas pelo Senhor. Nós oramos assim de coração, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Queridos, gostaria de pensar com os amados nessa noite sobre as marcas de um verdadeiro homem de Deus, as marcas de um verdadeiro servo do Senhor, as marcas de uma verdadeira serva do Senhor, uma mulher de Deus, né? Quais são as marcas de um verdadeiro homem de Deus? Nós estamos diante de um texto que fala de Simeão. Nós, nesse mês da música, já ministramos aí sobre o cântico de Maria, um cântico maravilhoso, magnificante, que ela entoou ao Senhor, no capítulo 1, verso 46 a 55, lindo a canção de Maria. No verso 67 ao verso 80, o cântico de Zacarias, e agora estamos aqui então no cântico de Simeão. Pensemos sobre quais as marcas de um verdadeiro homem de Deus. Quais as marcas de um verdadeiro servo do Senhor em Cristo Jesus? À luz deste texto, que eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí, porque eu quero mostrar mais alguns versículos bíblicos para você, algumas orientações da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual, e assim juntos vamos crescer nessa noite em nome de Jesus. Olha a primeira coisa que diz o verso 25, que é o primeiro que nós lemos. Leiam comigo, por favor, bem forte, estão com a Bíblia aberta. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olhem bem, se você olhar o verso 26, continua dizendo: revelara-lhe o Espírito Santo. O verso 27, movido pelo Espírito Santo. A primeira marca que eu vejo um verdadeiro homem de Deus ou mulher do Senhor é aquele e aquela que recebe na sua vida a atuação permanente do Espírito Santo de Deus. Quando eu preguei sobre Zacarias, eu falei de uma vida de unção do Espírito. Agora aqui em Simeão, estou dizendo para você, alguém que o Espírito Santo se identifica com a pessoa. Alguém que tem aí a atuação poderosa, bendita, maravilhosa do Espírito Santo. Alguém que anda em intimidade com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, o texto fala que o Espírito Santo estava sobre ele. O texto fala que o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver Jesus, e ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Então veja aqui um homem, uma pessoa, um personagem bíblico conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, não só estava sobre ele, mas o Espírito Santo revelava-lhe coisas de Deus para ele. Não só revelava coisas de Deus para ele, mas como o Espírito Santo o guiava, guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele foi levado ao templo. Não há um homem de Deus, verdadeiramente homem de Deus, não há uma mulher verdadeiramente sendo uma mulher de Deus, se a nossa vida não for marcada pela atuação do Espírito Santo. Fora perguntado ao grande pregador, historiador, comentarista bíblico, homem, um grande teólogo, exegeta bíblico, conhecedor profundo do hebraico e do grego, qual é o assunto que a igreja precisa ouvir mais na atualidade? Ele disse: o assunto que a igreja precisa ouvir muito é sobre o Espírito Santo de Deus. O grande evangelista Dr. Billy Graham, quando foi falar sobre o Espírito Santo, ele disse: tentar falar sobre o Espírito Santo é como tentar colocar o oceano dentro de um balde, é impossível, porque mais que você fale, tudo que você vier a falar, tem muito mais para falar ainda sobre o Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fala-se muito pouco nos dias atuais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que no passado, não muito distante, as igrejas falavam menos ainda do Espírito Santo, menos ainda do que o Espírito do Espírito Santo,
porque tudo que falava do Espírito Santo era tido como pentecostalismo, e para evitar o pentecostalismo não se falava do Espírito Santo. O próprio credo da igreja dizia: creio no Espírito Santo, ponto final, e não discorria, não falava mais nada sobre o Espírito Santo, mais nada sobre ele. Quando chegava em Jesus, falava: creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, segue a doutrina de Cristo, mas o Espírito Santo não falava nada. Só isso, creio no Espírito Santo. É aquele medo de falar do Espírito Santo de Deus. E aqui nós estamos diante de um homem já de uma idade avançada, não era criança, não era adolescente, não era jovem, era um senhor já de uma idade bem avançada, e ele fala que ele era guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, vamos ver alguns textos bíblicos, quero deixar com você nessa noite em nome de Jesus. A Bíblia diz que em Atos 2, você pode abrir a Bíblia comigo, normalmente na pregação não leio muitos textos, mas hoje eu faço questão de ler. Atos capítulo 2, você pode abrir comigo, por favor, porque eu quero que você perceba algumas verdades e aonde vamos chegar neste primeiro ponto da mensagem que você não pode perder. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro está pregando a mensagem divina, Pedro está pregando a mensagem da salvação, a mensagem do reino. E no verso 38, Pedro fala assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha aí, arrependei-vos, arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Quando há arrependimento, a entrega a Cristo, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus. O dom aqui não se refere aos dons, dom de língua, dom de cura, de sinais, prodígios, maravilhas, de pregação, de música, não é isso. Aqui é o dom. O dom aqui refere-se à pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa se arrepende, ela recebe o batismo em Cristo, se entrega a Cristo, naquele exato momento ela recebe o Espírito Santo, a marca da promessa, o selo da promessa na sua vida. Ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode olhar ainda em Romanos capítulo 8, versículo 9, que vai dizer: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Romanos 8, versículo 9. Olhem bem, querido, que coisa que diz a palavra de Deus: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Deus. Então, a partir do momento da sua conversão, você recebe o Espírito Santo de Deus, você é selado com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, o versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito. Amém, igreja? Não entristeçais o Espírito, não cause tristeza ao Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito. Olhem bem, Efésios 6:30 vai dizer para nós, Efésios 4:30, não entristeçais. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis. Por que eu estou fazendo menção destes textos? Irmãos, vamos ver onde eu quero chegar. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você torna uma pessoa que agrada o coração de Deus. Marca de verdadeiro cristão é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Quem guia a tua vida, quem te conduz, quem te leva, não são os seus sentimentos, os meus, os nossos sentimentos, mas é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora, olha um perigo que as pessoas têm caído, um erro gravíssimo que as pessoas têm caído. Abra comigo num texto e marque na sua Bíblia aí, deixe negrito na sua Bíblia, marque bem lá no livro de Isaías, capítulo 63, o versículo 10, um texto que muitos nunca leram na vida, e é preciso olhar para este texto. Isaías 63, primeiramente o versículo 9.
É preciso olhar para este texto, é preciso deixar esse texto marcado nas nossas Bíblias, queridos, em nome de Jesus. É um perigo que corremos. Olha o verso 9, dizendo a palavra de Deus, Isaías 63, verso 9: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, olha agora, e contristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Se a pessoa contristar o inimigo, o Espírito Santo, o Espírito Santo tornar-se-á o seu inimigo, e ele vai pelejar contra a pessoa. Misericórdia, em nome de Jesus, misericórdia. Queridos, a vida cristã é tão séria, porque você recebeu a Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, e você tem que buscar agora ser guiado por Ele. Ele está sobre você, Ele está dentro de você, Ele está sussurrando nos seus ouvidos qual é o caminho do Senhor. Ele está sussurrando nos seus ouvidos que você deve fazer. Ele vai te dizer aonde você deve ir, o que deve fazer, o que deve deixar de fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. É o Espírito Santo. E se a sua vida é conduzida por Ele, a sua preocupação é essa: Senhor, eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero apagar o Espírito Santo, porque se eu apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, chegar a contristá-lo, eu poderei ganhar um inimigo. Imagina, meu irmão, minha irmã, imagina bem o Espírito Santo sendo seu ou meu inimigo. Misericórdia, aí não tem mais jeito, aí não tem mais jeito, aí a pessoa está realmente perdida, aí a pessoa realmente está na sarjeta, não tem mais solução alguma. É por isso que nós não podemos contristá-lo. Devemos orar: Senhor, guia minha vida, que o Espírito Santo conduza os meus passos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Ele possa me conduzir. Nós ouvimos aqui de manhã aquele testemunho maravilhoso do pastor Carlinhos aqui de manhã. Lembra do testemunho dele? Quem não estava de manhã vai ouvir agora. Que ele estava nos Estados Unidos, cantou numa igreja brasileira nos Estados Unidos, e ele foi convidado para cantar no dia seguinte. E ele deu mais alguns detalhes quando almoçávamos hoje, dizendo: olha, e no dia seguinte que eu ia cantar no outro lugar lá, eu ia ganhar $50 por pessoa, que ia cobrar ingresso para as pessoas. Eles me pagaram. Ele dizia assim: eu precisava daquele dinheiro, mas o Espírito Santo tocou no meu coração, Deus tocou na minha vida, que eu tinha que voltar para casa. Ele contou aqui de manhã, que não estava a ouvir agora, que eu tenho que voltar para casa. Eu não sabia porquê, mas eu precisava daquilo. O pastor queria que eu ficasse. Ele disse: não, mas Deus está falando, volta para casa. Ele contando aqui. O pastor, ele disse para mim hoje aqui no almoço, o pastor ficou até bravo comigo que eu não fiquei, nem me levou no aeroporto. Tive que pegar um táxi para ir para o aeroporto. Eu fui embora. E cheguei aqui no Brasil, no dia seguinte o pastor me ligou, pedindo perdão para mim, porque o avião que eu estaria nos Estados Unidos foi o avião que entrou na Torre Gêmea, lá nas torres do World Trade Center. Eu ia morrer naquele dia, no dia seguinte. O Espírito Santo tocou no meu coração: volta para casa. O que ele fez? Ele deu atenção ao Espírito Santo, ele voltou para casa, e é o Espírito Santo salvando, ele trazendo livramento. Meu irmão, se a sua vida não é conduzida pelo Espírito Santo, se a minha vida não é conduzida pelo Espírito Santo, nós não somos cristãos, nós não somos de Deus. A escolha das músicas, que música vamos cantar hoje, não é escolher assim aleatoriamente, essa aqui ou aquela, não. Espírito Santo conduz as músicas. O que eu vou pregar hoje? Espírito Santo conduz a pregação. Espírito Santo, o Senhor está sobre nós, o Senhor está em nós, o Senhor está revelando, o Senhor está conduzindo. O Espírito Santo fala com a gente, Espírito Santo nos oriente. Agora, quando o Espírito Santo orientar, que devemos obedecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem guia a tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Você mesmo ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Caio Fábio, certa feita, ele escreveu um livro com este tema: Espírito Santo, Deus que habita em nós. Billy Graham escreveu um livro falando de 180 páginas, se não me engano, sobre o Espírito Santo de Deus. John Stott escreveu sobre o Espírito Santo de Deus. É preciso ler mais sobre o Espírito Santo de Deus, porque é Ele
que habita em nós. É Ele que quer nos conduzir. É Ele que quer sussurrar nos nossos ouvidos que devemos fazer em nome de Jesus. Mas a minha preocupação é que muitas vezes, querido, o Espírito Santo está sussurrando nos ouvidos das pessoas, Ele está falando o que fazer, Ele está dando direção às pessoas, e as pessoas não estão dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas são conduzidas por oba-oba, muitas pessoas são, não é o caso aqui dos amados, mas muitos são conduzidos por eventos. Vai ter um evento lá, vai estar o cantor tal, então eu vou, vai estar o pregador tal, então eu vou, mas não são conduzidos pelo Espírito Santo, são conduzidos por eventos, por acampamentos, aquele fogo de acampamento, que terminou o acampamento no fogo, agora eu quero louvar a Deus, quero servir o Senhor, passa uma semana, todo mundo já esfriou, não quer mais nada, porque não é o Espírito Santo que está conduzindo, é um fogo de acampamento, é um fogo de evento, é um fogo de outra coisa. Eu quero ir na igreja tal, porque lá há uma profetisa, aquela profetisa, aquele profeta lá, ele vai falar tudo que eu preciso. Meu irmão, quem vai falar o que você precisa é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, amém, igreja? É o Espírito Santo. Você não precisa de profeta, não precisa da profetisa, não precisa de alguém, em tal lugar tem alguém fazendo milagre. Irmão, milagre acontece aqui em nome de Jesus, porque o Espírito Santo dirige a sua vida. Você está cheio do Espírito Santo, Ele habita em você. Simeão que estava cheio do Espírito Santo, quer dizer, em nome de Jesus. Eu mencionei aqui na pregação anterior, quero repetir aqui para você, lá no capítulo 1 de Lucas, o versículo de número 15, fala de João Batista. Diz que ele era bebezinho, diz assim, olha, no ventre, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha que maravilha, amém? Bebezinho lá no ventre materno, em formação. Quando Daí ficou grávida do primeiro filho, o Samuel, nós fomos lá no médico, foi fazer lá, como é que chama lá, o ultrassom, é isso? Para ouvir o som. Lá o ultrassom, o médico, aqui é a criança, que belezinha, olha aqui a cabeça dele, aqui a perninha, não estava vendo nada, parece um girino, não estou entendendo nada, mas tudo bem. Agora trazendo para o texto, ali, cheio do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo do ventre materno, querido. Zacarias, seu pai, que era velhinho também, cheio do Espírito Santo. Lucas 1,67, seu pai, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se enche do Espírito Santo, busque a plenitude do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me conduza no que falar, no que deixar de falar, no que pensar, no que deixar de pensar. Conduz meu pensamento, Espírito Santo. Espírito Santo, conduz os meus passos, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor. E Simeão foi guiado pelo Espírito Santo, queridos, para ir ao templo. O Espírito Santo levou dentro da igreja, porque ali na igreja ele ia ter uma experiência que iria marcar a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que maravilha. Espírito Santo, eu vou repetir para você, estava sobre ele, revelar-lhe o Espírito, movido pelo Espírito. Não há igreja forte se ela não for guiada pelo Espírito Santo. Não há ministério forte, não há unção sem a plenitude do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? É o morrer do eu, é o renascer do Espírito. Espírito Santo, guia a minha vida. Talvez você olhando para dentro de você, fazendo olhando para dentro de você, você vai dizer assim, mas olha, será que o Espírito Santo não está triste comigo? Será que ele não está apagado? O que é apagar o Espírito Santo? É apagar as manifestações do Espírito Santo. Apagar as manifestações. Ele fala, não faça isso, você faz. Não diga aquilo, você diz. Não, porque eu sou assim mesmo. Eu não penso para falar, eu falo sem pensar. É por isso que falo tanta besteira, né? Não pensa no que fala, porque não foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer conduzir a igreja em nome de Jesus. A igreja no passado, não é o caso aqui, graças a Deus, nós hoje no atual, mas a igreja no passado sofreu muito porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Todos os ministérios têm aí comunidades formaram, todos meus amados, todos poderiam ser, todos da igreja presbiteriana do Brasil,
Mas no passado o povo se trancou, o povo se fechou. Não, isso não é de Deus, isso é muito pentecostalismo, esse negócio de bateria do diabo, porque na igreja só pode o órgão pedalando e tocando. Eu lembro de tudo isso. Eu quase perdi o ministério por causa disso, porque eu dava liberdade para os músicos na igreja e o povo queria me caçar, mas como a igreja crescia e sustentava eles não me caçavam, não é? Porque o trabalho crescia em nome de Jesus. Mas o povo não estava dando ouvido ao Espírito Santo falando ao coração: olha, eu quero levar o povo à adoração, quero levar o povo a cultuar, eu quero levar o povo a algo maior, a um passo maior, a um passo de fé. É o Espírito Santo conduzindo em nome de Jesus. Amém, igreja? O Espírito Santo trouxe uma revelação aqui para Simeão. Olha que revelação linda, o verso 26. Olha aí comigo, leiam comigo por favor. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo lhe trouxe uma revelação: você não vai morrer antes de ver Jesus. Amém? Você não passará pela morte antes de ter o encontro com Cristo. Eu já usei muito este texto. E quando ele encontrou a Cristo, lá no verso 29, ele fala: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Eu preguei este texto no título: estou pronto para morrer no funeral da minha mãe e no funeral do meu pai. Alguém pronto para partir, porque movido pelo Espírito Santo teve encontro real com Jesus Cristo. E quando Simeão teve encontro real com Jesus, movido, ele fala assim: olha, você não vai passar pela morte antes de ver a Jesus. E ali chegava no templo Maria e José levando o menino para ser apresentado, e Simeão tomou nos braços, diz a palavra, e fala: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Senhor, eu estou pronto agora, porque o Espírito Santo ele te conduz a uma intimidade maior com Jesus. O Espírito Santo te leva a Jesus, para que você receba Jesus nos braços, no coração e na alma. Qualquer atuação do Espírito Santo que não lhe leve a glorificar o nome de Jesus, não vem do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Porque o ministério dele é este: é engrandecer Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo diz: o viver é Cristo, o morrer é lucro. E o viver é Cristo. Olha o que o Espírito Santo faz: ele te leva a Jesus. Revelar-lhe o Espírito Santo, não passaria pela morte antes de ver o Cristo, antes de ver o Senhor Jesus Cristo. Ele foi ao templo e ali ele viu Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo quer te levar a ver Jesus pela fé, porque a igreja em si não salva, o pastor não salva, os pastores, os ministros, a instituição não salva, o Papa não salva, ninguém salva. Quem salva é só Jesus. Mas quem nos leva a Jesus é o Espírito Santo. Quem nos leva à igreja para ouvir falar de Jesus é o Espírito Santo. Quero dizer para você nesta noite: você veio aqui não porque você quis, você veio aqui nesta noite, eu creio, porque o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite em nome de Jesus, porque Ele quer que você tenha uma maior intimidade com Ele, com Jesus. Fora disso, não é o Espírito Santo, é outra coisa, é outro Espírito, menos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo te leva a tomar Jesus nos braços. Ele fala: agora, Senhor, pode despedir. O texto traz a ideia de um navio preso, aí o navio é solto, as amarras do navio, e o navio pode seguir a sua jornada livre e solto. Um animal carregado de carga, um animal de carga, com aquele peso, a carga é tirada e o animal segue solto. Essa é a ideia do pode despedir-me do texto. É quando traz liberdade à sua vida, tranquilidade, e diz: agora você pode desfrutar do melhor de Deus, porque você já teve encontro com o melhor de Deus, que é Jesus Cristo. Todo ministério cheio do Espírito Santo engrandece o nome de Jesus. Amém, igreja?
todo ministério sem o Espírito Santo não fala de Jesus. Mas o ministério tomado pelo Espírito Santo é falar de Jesus. O texto fala aqui de uma senhora, Ana, muito pouco falado, não é verdade? Ana, filha de Fanuel, olha o nome do camarada, Fanuel. Tem algum Fanuel aqui na igreja? Nenhum? Se alguém tiver um filho, pode pôr o nome de Fanuel. Samuel não, é Fanuel. Avançada em dias, viveu com o marido, está no verso 36, 7 anos ficou casada e 84 anos era viúva. Não deixava o templo, adorava noite e dias com jejuns e orações. Chegou na hora que Jesus chegou no templo e começou a falar de Jesus a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Não há redenção, dizia Ana, sem Jesus. Porque a redenção está em Jesus, a esperança está em Jesus, a vida está em Jesus, a paz está em Jesus, o milagre está em Jesus, a tranquilidade para a sua alma está em Jesus, é Jesus na sua vida. Amém, igreja? E Ana ali agora, amados, proclamando o nome maravilhoso que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, e a língua vai dizer: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso o culto é cristocêntrico, a adoração é cristocêntrica, a vida tem que ser cristocêntrica, é Cristo no centro de tudo, em nome de Jesus. É Cristo em você, é Cristo em nós, a esperança da glória, como eu já disse, em nome dele mesmo. Amém, igreja? E agora Ana ali, 84 anos viúva, 84, 7 anos ficou casado. 84 com 7 dá quanto? Fácil, 84 com 7? 91. Se ela casou com 20 anos, 111 anos, ela falando de Jesus para todo mundo. Sabe por quê? Porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Eu concluo neste texto, nessa parte da mensagem: quem está cheio do Espírito Santo não cessa de falar de Jesus. Amém, igreja? Talvez você fala muito de política, fala muito de futebol, mas fala pouco de Jesus. E a Bíblia fala assim, está escrito na palavra, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu coração está cheio do Espírito Santo, você vai falar de Jesus, e o povo precisa ouvir falar de Jesus. O Brasil precisa de Jesus, a nação precisa de Jesus, é Jesus. Agora só pode falar de Jesus quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O encontro com Ele o levou a mudar de vida e falar: agora, Senhor, eu estou pronto. Olha outra coisa linda aqui, queridos, que coisa magnífica. Olha o verso 28, leiam comigo o verso 28, por favor. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, até aí. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Terceira marca de verdadeiro servo do Senhor: primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, fala de Jesus para todo mundo, marcado por Cristo. Terceiro lugar, é alguém que aprendeu que o louvor é a Deus. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. O louvor é a Deus. Amém, igreja? O louvor não é a personalidade, o louvor não é a instituição, o louvor não é a pessoa, por mais boa que ela seja. O louvor é a Deus, em nome de Jesus. Nós não louvamos pessoas, nós não louvamos ministérios, nós louvamos a Deus. O nosso ministério está aqui para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Toda pessoa que tentou tomar o lugar de Deus perdeu. Toda pessoa que tentou tomar o louvor para si perdeu, fracassou, perdeu tudo, foi a zero, que queria o louvor para si. Lúcifer,
anjo de luz. Lembram dele? A Bíblia fala, o demônio, o diabo, era Lúcifer, era anjo de luz. Ele servia a Deus no céu. E um dia ele disse assim: eu queria tomar o lugar de Deus, eu queria sentar no trono de Deus. Lúcifer queria o louvor para ele, e ele foi expulso do céu. Ele foi expulso, caiu do céu, foi expulso. Lúcifer, porque ele quis o louvor para ele. Quando ele, na tentação de Cristo, no deserto da tentação, ele tentou a Cristo. Ele fala: tudo isso te darei, diz para Cristo, se prostrado me adorares. Jesus disse para ele o quê? Somente a Deus adorarás. Porque o louvor pertence a Deus, querido. O louvor é a Deus. Eu gostei, o pastor Carlinhos Félix falou aqui de manhã, eu gostei demais, quando ele disse assim: eu não vim aqui para fazer um show para vocês, eu não vim aqui para isso, aqui já me ganhou. Falei, que coisa linda, né? Eu não vim aqui fazer um show para vocês, ele veio aqui adorar a Deus, amém, igreja? Quem vem fazer show, perde. Quem vem para adorar, ganha, em nome de Jesus, porque o louvor é a Deus. Às vezes você quer o louvor para si mesmo, o louvor é a Deus. A Bíblia fala de um homem, de um rei, de uma autoridade, uma pessoa importante, de uma grande autoridade, começou a falar um discurso. Herodes começou a dar um discurso, e ele falava muito bonito, e alguém disse lá no auditório: esse homem fala como Deus. E a Bíblia diz que ele se encheu: eu falo como Deus. E a Bíblia diz que os vermes foram comendo ele ainda vivo. Ele foi desmoronando, comido vivo pelos vermes, porque a Bíblia diz: ele não deu glória a Deus. Se alguém te elogiar, você fala assim: glória a Deus, em nome de Jesus. Se alguém falar como você é uma pessoa boa, você fala: glória a Deus, é Deus em nós. Porque o louvor pertence a Deus, queridos, em nome de Jesus. Ministérios que querem ser louvados e reconhecidos não terão o reconhecimento de Deus, mas quando o ministério só quer o reconhecimento de Deus, terão aí a bênção de Deus, amém, igreja? Simeão louvou a Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui te glorificando. E olha o louvor dele, olha a música que ele cantou aqui: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo as tuas palavras, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, no seu louvor ele abraça todas as nações. Olha o que ele fala aí: a qual, verso 31, preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, ou seja, todas as nações, todos os povos. É o louvor que você, louvando, você profetiza que a graça de Jesus vai alcançar todos os povos, em nome de Jesus, amém, igreja? É Deus dizendo assim: olha, como você está me louvando a Deus, eu vou crescer o teu ministério, e você vai abraçar todos os povos através do ministério, porque eu sei para onde eu te levar, você vai falar de Jesus para as pessoas. Você vai ministrar Jesus às pessoas. Por que tudo isso aconteceu, queridos, aqui, para não cansá-los nessa noite? Por que tudo isso aqui aconteceu? Porque Simeão estava possuído, tomado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma canção bem antiga, quando ainda o Itamir era jovem, bem antiga, que diz assim: Santo Espírito de Deus, enche a minha vida. Quem conhece essa música? Olha aí, o pessoal da Arca todo conhece, como diz o pastor de manhã, né? Eu conheci, acho que eu fui quase o coautor dessa música. Santo Espírito de Deus, enche a minha vida, pois, como diz lá? Isso, você conhece, isso é mais tempo. Pois com Cristo eu quero brilhar. Olha aí: Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Cheio do Espírito Santo, levando o nome de Jesus, brilhando com Cristo Jesus, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. É para a glória de Deus, queridos, amém? Quando você canta, concentre-se em Deus. Eu gosto de cantar, não canto aqui na frente para não assustá-los, mas eu canto ali do banco. Mas quando eu canto, eu tenho uma estratégia, vou passar uma estratégia, irmãos, como cantar melhor.
Qual que é a estratégia de cantar melhor? Eu canto com os olhos fechados. Eu concentro em Deus. Porque se eu ficar com os olhos abertos, eu vejo que tem 2 tomadas sem espelho, tem um papel no chão, tem um monte de coisa lá do esquerdo, isso vai me irritando, vai me incomodando. Fala, por que abençoado deixou desse jeito? Vai me irritando. Então fecha os olhos e concentra em Deus. O que quer dizer isso? Se você não fechar os olhos, você vai ficar vendo defeito nas pessoas, no templo, no prédio, não é verdade? E tira a tua atenção. Aí você concentra-se em Deus, concentra em Deus, né? Em Deus. Aí você começa a louvar. Aí você vai sentindo a melodia, vai sentindo o som, você começa a cantar: Deus, estou cantando para o Senhor, Deus, estou louvando o nome do Senhor, e aquele louvor, meu amado, toca no coração de Deus, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, igreja? Porque você está adorando a Deus, querido. Não cante com meras palavras, pronunciando meras palavras. Estou cantando aqui uma música aí, e você vai cantando, não sabe nem o que está cantando, nem o que está cantando você sabe. Eu nem sei o que eu estou cantando, não. Deus, estou cantando para o Senhor, adorando, lá na sua casa, no seu carro, está adorando a Deus. Quando você aprende a adorar a Deus, você recebe bênção especial de Deus. Amém, igreja? Eu gosto desse texto que diz, olha, eu vou repetir: Simeão louvou a Deus no templo, na casa de Deus, adorando a Deus. Será que é possível estar na casa de Deus querendo adoração para si? É possível. É possível. O que eu disse aqui dias atrás, estrelas. Tem tantas estrelas por aí, não é verdade? Estrelas. Eu não vou cantar aí porque aí não tem 1000 pessoas, só canto para um auditório de 1000 pessoas. Estrela, estrela. Aí eu só canto se a igreja estiver lotada. Estrela. Estrela. Agora, quando você aprende a orar a Deus, com instrumento ou sem instrumento, do jeito que Deus te fez, você louva o Senhor, Deus aceita o louvor e fala: você não é estrela, você é adorador, em nome de Jesus. Amém, igreja? E para encerrar, eu vou repetir algo do texto. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Isso aconteceu dentro da igreja. A igreja é a casa de Deus, é o lugar onde temos experiência marcante com Jesus Cristo, é o lugar onde somos preenchidos por Deus. Tem um grupo aí fora crescendo no Brasil que fala que você não precisa de igreja, você só pode ser crente em casa, a igreja é desnecessário. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. A igreja é de Deus. Nós lemos lá no começo do culto, Hebreus capítulo 10, fala até para não deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Mas fazer demonstrações. Quem desvaloriza a casa de Deus perde a bênção de Deus, porque o lugar aqui de adoração foi criado para o louvor do nome de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós somos a igreja do Senhor, que nos reunimos aqui. Numa casa não caberia todo mundo, nós estamos aqui no templo, um templo maior, mais gente, para adorar o nome do Senhor. Esses dias alguém cheio do Espírito Santo me disse assim: pastor, por maior espaço que o senhor fizer, a igreja fizer, vai ser um espaço muito pequeno, que Deus vai lotar de gente em nome de Jesus. Eu disse: amém, irmão, eu recebo essa profecia em nome de Jesus, que nós estamos aqui, queridos, para adorar o Senhor. Agora concentre-se em Deus, adore ao Senhor, receba a cada momento do culto como adoração viva a Deus, vai receber milagre, bênção de Deus. Mas se tudo isso, se você não tiver esse encontro com Jesus, nada adiantou, porque é Jesus que nos preenche pelo Espírito, que nos leva a sermos adoradores, é Jesus que nos conduz, é Ele que nos dá felicidade. Amém, igreja? Por isso, abra o teu coração para Jesus. Não é a denominação, não é o pastor, não é a igreja, é Jesus. Quem te leva a Jesus é o Espírito Santo. Quando alguém falar da sua vida, vou escrever aqui a biografia de fulano de tal, posso dizer de você: fulano, conheci, o Espírito Santo estava sobre ele. Fulano, o Espírito Santo revelou ao coração dele grandes coisas. Fulano, fulano foi movido pelo Espírito Santo durante toda a sua vida. Vamos pedir isso a Deus essa noite. Espírito Santo, mova, conduza, dirija, nos preenche,
Nós queremos o Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus neste momento. Converse com o Espírito Santo. Converse com Ele em nome de Jesus. Fale com Ele. Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Espírito, quem souber pode cantar com o pastor Leonardo. O Ministério Louvor pode estar também nos microfones, música conhecida, nos instrumentos. Vamos pedir a unção do Espírito. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Precisamos de Ti, Espírito Santo. vem controlar, Senhor. Vem controlar todo meu ser. Cante conosco. Fiquemos em pé, quem puder ficar em pé. Adore. Diga a Ele, ao Espírito Santo. Não há igreja viva sem o Espírito Santo. O meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito. Invoquemos o Espírito nesta noite. Peça a Ele em nome de Jesus. Espírito, Espírito Santo, vem controlar, vem dirigir a todo meu ser. vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir meu sentir, e o meu agir. o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Guia-nos, guia-nos, guia-nos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de Deus. Toma nossas vidas, Pai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Só as vozes cantando, só as vozes. Espírito. Espírito Santo de Deus. Adore, adore. Cante, vem controlar todo o meu ser. Instrumentos. Vem consolar todo ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Aleluia, Senhor. o Meu falar, Senhor. o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Irmão Samuel, nos eleve em oração. Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Tu que conheces, Senhor, Tu esquadrinha o nosso coração. Amém. Tu és aquele que sonda todo o nosso entendimento. A Tua palavra fala que ainda que não haja em mim palavras, Senhor, Tu ainda assim nos conhece. Sim, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que está nos orientando naquilo que devemos fazer, mesmo quando fazemos errado. O Teu Espírito nos orienta a fazer certo. Sim, Senhor. Nos orienta o caminho que devemos seguir, Pai. E é neste momento que nós invocamos o Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Sobre os nossos corações. Amém. Sobre nossa boca, Pai amado. Sobre o nosso olhar, sobre o nosso falar. Sim. Pelo aquilo que sentimos, Pai amado. Pelo aquilo que ouvimos. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, com o Teu poder sobrenatural, que Tu possa invadir o nosso viver, que Tu possa invadir nossos lares, que Tu possa invadir, Senhor, a vida de cada um daqueles que nos cerca e nos rodeia, Pai amado. Aleluia. Que não sejamos meros cristãos, não sejamos meros crentes, Pai amado, mas assim como Simeão, Pai amado, possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Assim como Ana, Pai amado, possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Aleluia. Assim como Isabel, Pai amado, possamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Assim como Zacarias e assim também como João Batista, possamos ser cheios de Ti, proclamarmos, Senhor, o Teu Espírito sobre todos aqueles que necessitam, Pai amado. Isso. Que ao abrir nossa boca sejamos instrumentos Teus para abençoar, para consolar, Pai amado, para trazer a luz e o conhecimento daqueles que estão ocultos ainda, Pai, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Assim como Teu servo falou, falar de Ti, falar do Espírito Santo, Senhor, é inesgotável, é mergulhar no oceano, Pai amado, porque o Teu Espírito Santo não tem fim. Falar do Teu Espírito não tem fim, Pai amado. E nós queremos ser isso, Pai. Nós queremos ser cheios de Ti. Nós queremos, Senhor, sentir a unção a cada momento, Pai amado, Amém. que estivermos na Tua casa, a cada momento que estivermos no nosso trabalho, a cada momento que estivermos nos nossos lares, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida secular, dirigindo, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos sentir esse Espírito a cada momento, invadindo o nosso coração, Pai amado. Não é mera formalidade, não, Senhor. Nós queremos sentir esse poder imenso. Amém. Em nossos corações, que onde nós possamos tocar, tudo possa prosperar. Aleluia. Que onde possamos pisar o nosso pé, Senhor, assim como a Tua palavra fala, ali possa haver libertação. Aleluia. Através do Teu Espírito Santo. Aleluia. É nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos a cada dia, a cada momento, Senhor, que Teu Espírito Santo habite em nossos corações. Amém. No nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o Espírito que está sobre nós, o Espírito que está em nós, que Ele nos guie, que Ele nos conduz nessa semana, que nos mostre o que fazer, o que deixar de fazer, o que falar, o que pensar, o deixar de pensar e de falar, que as nossas vidas sejam conduzidas pelo Espírito Santo, pois assim estaremos no centro da vontade de Deus, como verdadeiros adoradores de Jesus e proclamadores da verdade que há em Cristo Jesus, o Senhor. Que assim vos abençoe, amados Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, queridos. Obrigado pela presença. Em nome de Jesus.